Você acha que os elementais são apenas lendas, são apenas histórias, que é mentira? Se eu te disser que você está cercada por eles agora mesmo, no vento que toca seu rosto, na vela que você acende, no banho que você toca, na terra que sustenta a sua casa. E hoje eu vou te explicar de uma forma bem especial quem são os elementais e como eles atuam no nosso planeta, nas nossas vidas, dentro da nossa casa. E também como você pode começar a trabalhar com eles, com essas forças conscientes e inteligentes da natureza. E assim, trabalhar com eles de uma forma poderosa, consciente e responsável. Se você está no caminho da bruxaria natural, esse vídeo é essencial para você. Os elementais, eles são consciências ligadas aos 4 elementos primordiais: fogo, terra, água e ar. Eles são forças organizadoras da matéria, digamos assim. Como, por exemplo, o elemento terra está ligado diretamente à estrutura, à matéria, à construção. O elemento água está ligado à sensibilidade, às emoções, ao fluxo. O elemento fogo está ligado à transformação, ao poder, à vontade, ao impulso. E o elemento ar ligado à comunicação, aos pensamentos, à criatividade, à comunicação, a movimento. Então, quando a gente fala sobre elementais, nós estamos falando da alma viva dos elementos, da alma viva dos elementos. Nós vamos agora abordar os elementais representantes de cada elemento, começando pelo elemento terra. Os elementais representantes do elemento terra são chamados, por convenção, de gnomos. E assim, eles estão ligados diretamente à energia da fertilidade, da prosperidade, da estabilidade, construção, proteção material, assim também como o seu corpo físico, a energia da saúde física. E eles atuam nas plantas, nos cristais, no solo, trabalham na nossa prosperidade financeira. Eles, assim, são mais densos, mais silenciosos. E, assim, eles são muito, muito observadores. Com certeza você tem aí elementais que ficam te observando dentro da sua casa. Agora nós temos as ondinas, que são os elementais do elemento água. E elas são ligadas à intuição, à sensibilidade, às emoções, ao magnetismo também, isso é muito importante. E assim, as ondinas elas vão atuar nos rios, nos lagos, nas cachoeiras, na água da praia, nos banhos que você toma, nos banhos mágicos. Então assim, as ondinas elas são muito sensíveis, elas são fluidas, elas trabalham muito no nosso campo assim, emocional e intuitivo. Já o elemento fogo, nós temos as salamandras. E assim, as salamandras, elas são pura transformação, amores. Elas vão atuar nas velas, na queima, nos rituais. Quando você queima, escreve e queima as suas intenções, elas estão trabalhando naquela transformação, naquele agir daquele pedido. Elas trabalham muito na transmutação energética também. Vocês não fazem ideia do que podemos fazer com uma vela. E aí a gente tem os elementais do ar, que são chamados silfos. Os silfos estão diretamente ligados à comunicação, aos pensamentos, a decretos, a palavras, a intenções. E os silfos vão atuar diretamente nos ventos, nos incensos, nas orações, nas invocações, no que você fala. Eles que levam na intenção mental, na organização dos pensamentos, tudo isso, os silfos estão ligados e conectados. E eles, assim, eles são muito, mas muito rápidos também. E a gente tem aqui a representação, digamos, material de cada um dos elementos que vão se comunicar também diretamente com esses elementais. Elemento água, o que a gente pode ter? A gente pode ter um aquáriozinho, a gente pode ter uma taça de água, a própria taça da água, a gente pode ter uma concha representando o elemento água, o elemento terra, os cristais, uma planta, o elemento ar, o incenso. Esse aqui até esqueci de ligar, de acender. Ó. Vamos acender agora o incenso. Estava desligado, vamos embora. O elemento ar, nós temos representações como o incenso, nós temos
tame também, que é um instrumento utilizado pelas bruxas, né, na bruxaria, que representa o elemento ar, que o ar, ele corta, ele traz, assim, movimentos que impressionantes de agilidade. Ou seja, nós podemos utilizar também a pena dos pássaros para representar o elemento ar. O elemento fogo, o elemento mais utilizado, o objeto mais utilizado para representar o fogo, uma vela, tá? Uma vela. A energia também da varinha de cristal. Há pessoas que digam que a varinha é ar, enfim. Mas isso aí são divergências, tá? Mas a varinha mágica das bruxas está diretamente ligada também ao elemento fogo, tá? Então essas são as representações que a gente pode utilizar quando a gente for trabalhar nos rituais mágicos ou querer convidá-los ou conversar com eles. Então, como trabalhar com os elementais de uma forma prática e segura? Primeira coisa, você não precisa ver um elemental para que você possa trabalhar com ele. Isso é mentira. Não precisa ver um elemental para trabalhar com ele. Eu vou te trazer alguns exemplos simples de como você pode se aproximar ou chamar a atenção deles. Se você acende uma vela com uma intenção clara, você está se conectando com eles. Se você toma um banho de ervas, você ativou o elemento água mais terra. Você está se conectando com eles. Se você sopra um pedido ao vento, você está se conectando com os elementais, os silfos do ar. Se você enterrou um papel com uma intenção, num vaso de planta, seja o que for, você está se conectando com o elemento terra. Atenção! Os elementais, eles respondem à intenção pura. Intenção pura. Eles te observam e eles são consciências verdadeiras. Eles não gostam de mentira, não gostam de injustiça, não gostam que encha a paciência deles também, não gostam de futilidade. Se houver um desequilíbrio emocional, os elementais eles não vão atuar na sua vida da forma como você deseja. Não vão. Agora, uma coisa muito importante, o cuidado e o respeito pelos elementais. Primeiro que você tem que entender que eles não são empregados mágicos da gente. Os elementais não são nossos funcionários ou nossos empregados, não são. Mas nós podemos trabalhar em parceria com eles, onde eles possam nos ajudar, trabalhar em colaboração com a gente. Com eles, você jamais vai ordenar, você jamais vai comandar. Precisa entender isso. Até porque eles são organizados em reinos. A gente acha que não? Sim. Eles têm os governantes elementais, eles são organizados. É claro que tem aqueles seres que são mais, digamos assim, evoluídos dentro desse conceito de elementais e eles são organizados. Eles são organizados. Então, com os elementais, você não ordena, você vai harmonizar com eles. E sempre é importante você usar de gentileza, de educação, de paz e de respeito com eles. Sempre agradeça. Não provoque o fogo, nunca provoque o fogo sem controle. Vou me mostrar, eu controlo o fogo. Cuidado, cuidado. Você pode controlar o fogo se você tiver em grande potencial dentro de você. Mas se você controla o fogo por vaidade, isso é complicado e perigoso. Você pode controlar o fogo para transmutar energias. Aí sim. Não desperdiçar águas, principalmente em rituais. Evita desperdício de água, evite desperdício de alimento. Tudo isso deixa eles furiosos. E assim, não vai pedir prosperidade para eles se você tem uma vida cheia de vaidades e se você é desorganizada a nível de matéria, de finança. Recebe o salário, vai, gasta tudo numa noite sem pensar nas responsabilidades. Eles não vão te ajudar. Agora, se você tem propósitos verdadeiros, tá? E responsáveis, eles vão te ajudar. Então, você pode pedir sim a prosperidade? Pode pedir a prosperidade, mas que seja com um propósito verdadeiro, de melhorar a sua vida, sua família, de ajudar alguém. Tudo tem que ter um propósito verdadeiro. Agora, qualquer coisa que se atente contra a natureza, você não vai ter deles. Porque para que você trabalhe com os elementais, você tem que ter primeiro um respeito absurdo pela natureza, pelos animais, pelos seres, pelas plantas, respeitar tudo o que existe. Até mesmo você não precisa ter você não precisa ter uma proximidade em trabalhar com cristais. Mas pelo menos assim, você não precisa desrespeitar quem acredita e nem assim trabalhar com uma energia de desprezo por tudo que está na natureza. Não. Para que você tenha o respeito e a amizade deles, é fundamental que você respeite
a natureza e tudo que há na natureza. Por exemplo, uma pessoa que quer prosperidade vai pedir para os elementais da terra ajuda na prosperidade. E você maltrata animais, você não está nem para as plantas, pisa, eles nunca vão te ajudar. Você tem que ter a consciência, uma consciência de unidade com a natureza, de respeito também. Então, se você sente essa conexão com os elementais, se você sente essa conexão com a natureza, talvez você já esteja sendo chamado por eles e não percebeu. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu likezinho para nos ajudar. Beijo! Começa a observar a plantinha da sua casa, começa a ser mais atenta às estruturas que estão na sua casa, que fazem parte do fogo, da terra, da água e do ar. Se você tem jardim, começa a se comunicar com as plantas, começa pelo menos a interagir. Eu tive uma experiência muito incrível, onde um dia eu chamei por eles, eu pedi um sinal para ver se eles estavam me ouvindo. É claro que para algumas pessoas isso pode ser um sinal bobo, mas para mim foi muito importante. Me conectei com eles no meu jardim e no outro dia, do nada, eu vi um trevo de 4 folhas. É claro que trevo de 4 folhas, eles não são impossíveis de você achar, mas é raro, é raro. Então, essa conexão que eu tive, isso para mim foi um presente, isso para mim foi um presente. Então, eles vão te dar sinais, vão se manifestar. E assim, geralmente, você pode trabalhar de uma forma mais próxima, colocando no seu jardim ou nas suas plantinhas água, você pode colocar alimentos que venham chamar a atenção. Eles gostam de biscoito, eles gostam de leite, eles gostam de maçã. Então, se você quiser, pelo menos assim, ter uma conexão com eles, comece devagar, comece se apresentando. Aqueles locais onde tem mais natureza na sua casa, se conecta com eles ali. Deixa sempre num cantinho um biscoitinho, um leite, uma água, como se fosse uma oferta, uma oferenda, para ver se eles vão se aproximar. E rapidamente você vai começar a ter sinais da presença deles. Agora, como eu falei, se você tem uma vida desregrada, se você é nervosa, se você vive brigando, se você não respeita os animais, se você maltrata seus pets, se você maltrata as plantas, e você chama pelos elementais, cuidado, eu sugiro que você não faça isso. Não chame se você não estiver preparada. Por quê? Porque, ao contrário, em vez de trazer paz, eles podem trazer problemas para você. Se eles não gostarem da sua energia, eles vão começar a assumir coisas na sua casa, vão começar a quebrar, vão começar a trazer problemas. Pequenos incêndios, coisas queimando, então coisas estragando. Então, se você for se conectar com eles, tem que ser de uma forma bem consciente e bem respeitosa. E trabalhar a sua energia primeiro, tá? Agora, conta aqui pra mim, se você já teve alguma experiência com os elementais, se você deseja ter, quais são suas dúvidas, deixa aqui abaixo nos comentários. Não esqueça, me ajude a crescer esse perfil.